E aí, pessoal, como que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. No vídeo de hoje eu quero relacionar alguns fatos históricos que levaram o Brasil a ser um país tão racista e relacionar com o livro de Djamila Ribeiro, O Pequeno Manual Antirracista. Portanto, uma indicação de leitura para vocês. Quais os principais motivos do racismo no Brasil? Naturalmente são inúmeros, porém eu vou citar um fato histórico que talvez seja um dos principais, uma das principais causas, que é o longo período da escravidão no Brasil. Aproximadamente durou aí de 1535 até 1888. Portanto, mais de 3 séculos e meio de violências com que esses povos foram tratados, trazidos forçadamente da África para o Brasil através dos navios negreiros. Gente, quais as principais atividades que os negros e negras escravizados no Brasil executaram? Eu vou citar algumas das atividades. Por exemplo, na lavoura de cana-de-açúcar, que demandava muito trabalho, nos cafezais. A gente tem também negros e negras que trabalhavam na casa de seus senhores, então cuidando dos seus filhos, das suas filhas, fazendo a comida para os seus senhores, executando atividades dentro da casa. A gente tem as amas de leite, escravas que cuidavam de seus filhos, estavam amamentando seus próprios filhos, tinham que priorizar a amamentação para as crianças brancas das suas amas que não tinham leite. Fora isso, temos também os escravos de ganho, que são muito bem retratados pelo fotógrafo chamado Cristiano Júnior. E essas fotos, gente, elas estão no site brasilianafotográfica.bn.br, que é possível visualizar todas essas fotos, que retratam aí muito bem a realidade, né? As atividades que os negros e negras escravizados executavam, por exemplo, como vendedor de ganho, vendedora de ganho, e os lucros, obviamente, não ficavam para os escravos, ficavam para os seus senhores e senhoras. Gente, e as violências ao longo desses 3 séculos e meio que os negros e negras escravizados sofreram aqui no Brasil? No livro Casa Grande Senzala, de Gilberto Freire, é um clássico, tá, gente? Tem muitas críticas sobre esse livro com relação ao autor, da forma como ele descreve alguns fatos, porém não deixa de ser um clássico. E eu vou ler um trecho que diz assim, ó: foram os senhores das casas grandes que contaminaram de luz as negras das senzalas. Negras tantas vezes entregues virgens, ainda molecas de 12 e 13 anos, a rapazes brancos já podres da sífilis das cidades, porque por muito tempo dominou no Brasil a crença de que para o sifilítico não há melhor depurativo que uma negrinha virgem. Forte. As negras escravizadas, além de todas as punições executadas ao longo desse período, elas também eram violentadas de forma sexual. Isso porque o corpo da escrava era vista como propriedade e, portanto, plenamente violável. Então, estupros, constantes. A gente tem aí a questão também das mulheres serem vistas como reprodutoras, basicamente. A gente tem diversas violências físicas, doenças, por exemplo, como é citado no livro, a sífilis, que nessa época desse período do Brasil propagou muito a sífilis no Brasil. Fora as violências sexuais, a gente tinha as punições dos escravos fugidos ou rebeldes, que eram acorrentados a troncos em frente à senzala. A gente tem as sessões de açoitamento público, chicoteamento, que eram aí até era uma atividade aí que era feita a público, Era um evento que as pessoas assistiam a céu aberto. A gente tem os instrumentos de tortura, como por exemplo a gargalheira, uma espécie de coleira colocada no pescoço para chamar a atenção, mostrando que ele havia cometido algum erro. E instrumentos de ferro usado para maltratar os escravos. Eram colocados correntes, algemas, cadeados, tudo
para torturá-los. Então e também era considerado um espetáculo, como que eu disse, né, a céu aberto. Gente, tem um museu chamado Museu do Escravo, que fica em Minas Gerais, em Belo Vale, interior do estado, que possui mais de 3.500 peças que podem ser visualizadas. Esse museu está aceitando agora na pandemia que a visualização seja feita de forma online. Vou deixar o site aqui para caso alguém tenha interesse, né, que é possível ver todos esses itens, né, que tem para demonstração aí nesse museu. Gente, a alimentação, como era feita? De forma precária. Muitas vezes eles eram alimentados uma vez por dia. Então muitos morriam, a maioria não passava aí por muito tempo de vida. Morria por péssimas condições de saúde, de vida, de doenças, enfim. Gente, após o decreto da Lei Áurea, que foi em 1888, o que aconteceu? Então, primeiro, houve aí uma comemoração por parte da sociedade, até aí como divulgado no Jornal Paulistano, em 15 de 5 de 1888, que também eu retirei do site de domínio público, arquivodoestado.sp.gov.br, que contém esse material aí que ele descreve como que foi a festa, né, de algumas pessoas da sociedade, principalmente dos escravos. Eram aproximadamente 700 mil escravos e escravas que estavam sendo libertos. Então, inicialmente foi uma festa, né, por conta aí da abolição da escravidão. Porém, houve alguma política pública, algum preparo para que essas pessoas fossem inseridas na sociedade? Não houve, gente, não houve. Foi feito tudo de uma forma irresponsável. Vocês estão livres, e aí? O que é feito? Eles não tinham para onde ir, eles não tinham moradia, eles não tinham condição de saúde, nem de estudo. E então muitos deles acabaram saindo, né, dessas fazendas que eles trabalhavam, se distanciaram dessas fazendas, né, para se distanciar dessas violências todas que eles já haviam sofrido nesse local, e foram procurar condições melhores em outras regiões, em outras fazendas, em busca de salários. Obviamente, muita dificuldade tiveram para isso. Nessa época, gente, o Rio de Janeiro era a capital do Brasil. E lá houve uma concentração muito grande de ex-escravos e outros, né, por outros motivos também que houve esse aumento populacional no Rio de Janeiro. E fato que os ex-escravos eles começaram a construir moradias de forma deficitária. Começaram a surgir os cortiços, por exemplo, começaram a surgir os primeiros mendigos e o conceito de multidão. Então, assim, a gente tem o Morro da Providência, que se localiza no Rio de Janeiro, ele se tornou o local ideal para abrigar famílias de baixa renda. Alguns historiadores acreditam até que o Morro da Providência, situado na região portuária, tenha sido a primeira favela do Rio de Janeiro. Então, uma grande população, principalmente aí de ex-escravos, também teve pessoas aí da Guerra de Canudos, né, ex-soldados da Guerra de Canudos que vieram também para o Rio de Janeiro. E o que acontece, gente? Em 1903 a 1906, o prefeito do Rio de Janeiro, chamado Pereira Passos, ele promoveu uma intensa reforma urbana, na qual foram demolidos vários imóveis, grande parte deles de habitação popular. E nessa época aí houve uma série de regras quanto à forma como que as habitações deveriam ser construídas e tudo mais. Isso fez com que a população de baixa renda tivesse que se deslocar, sair do centro para os entornos. Então aí, gente, começou a surgir as favelas, né? Porque eles não poderiam ficar naquele local. O Rio de Janeiro estava tendo que ser assim, como era uma capital, o Brasil tinha que mostrar que era bonito e tudo. Então começou a marginalizar essa população para a periferia, a cidade do Rio de Janeiro. Gente, toda essa história de violência, de desigualdade que eu citei nesse vídeo são poucas histórias, né? Porque há muita coisa durante 3 séculos e meio que seria impossível fazer num vídeo
curto como esse. Porém, cada coisa que eu citei, né, cada fator histórico que eu citei, pode ser refletido nos dias de hoje. Então, a gente tem exemplos em 2020 dos impactos, né, do racismo, dessa questão da escravidão, dessa história de violência, de desrespeito, de descaso, preconceito contra os negros. Então, vou citar algumas aqui em cima, algumas fotos que vocês vão lembrar aqui 2020, do que aconteceu aí num período curto, né, de 2020. A gente tem o caso do entregador em Valinhos, no interior de São Paulo, a gente tem agressão em shopping, né, a gente tem o caso Miguel, que caiu do 9º andar do prédio, a gente tem a morte da menina Ágata, de 8 anos, entre outras crianças. A gente tem um assassinato mais recente, agora nessa semana, de forma brutal, do Beto Freitas. Então, assim, a gente percebe que há muito a ser feito para que o racismo seja combatido diariamente no Brasil. Por isso, gente, eu estou indicando o livro da Djamila Ribeiro, chamado Pequeno Manual Antirracista. Muito interessante, que todos vocês leiam. Eu já li, eu reli esse livro, e porque o racismo ele está estruturado na nossa sociedade, nos nossos hábitos, no nosso modo de fala. De forma subconsciente, a gente não percebe algumas coisas racistas. Então, esse livro ele traz lições breves para entender as origens do racismo e como combatê-lo. Temas atuais, como negritude, violência racial, cultura, desejo, afetos, o caminho para a reflexão, para aprofundar a percepção sobre as discriminações racistas estruturais e assumir a responsabilidade pela transformação do estado das coisas. Então, gente, fica a indicação de livro para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um vídeo que eu tentei resumir muito, assim, de uma forma que seja entendível. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima.